Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Com Antônio Lupi. Quatro horas, 6 minutos, uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora, entrando no ar, o Arena CBN, com muitos assuntos, a repercussão do final de semana, vitória do Corinthians, há quanto tempo a gente não chegava aqui no Arena para comemorar a vitória do maior time do mundo? O campeão, Chega a tremer, hein? Chega a tremer o rádio. Vamos também falar da vitória do São Paulo. O Santos continua na mesma, perdendo todos os jogos. Palmeiras joga hoje, Palmeiras Sport, e hoje tem uma rodada decisiva para os clubes aqui de Campinas, mais especificamente para o Guarani, porque a Ponte já tá tranquila. Tô fazendo uma confusão e é hino atrás de hino e o Bolachinha perdidaço, né, Bolachinha? Mas é isso, o hino do Guarani, porque hoje tem decisão pro Bugre contra o Confiança. E claro que a gente também vai falar da convocação da seleção brasileira para os 2 últimos jogos das eliminatórias contra Chile e Bolívia. Neymar tá fora, hein? Neymar ficou fora da lista. Daqui a pouco a gente fala o porquê. É ou não é Fábio Henrique Almeida Prado Faleiros Scheibe? Boa tarde. Boa semana, Scheibe. Muito boa tarde, Antônio Lupi. Boa tarde, ouvinte CBN. Muito boa tarde pra você também. Entre todos os destaques, você esqueceu de falar da seleção brasileira que foi convocada por Carlo Ancelotti há pouco. Tá prestando atenção no programa, hein? Nossa, Eu acabei de falar. É que Neymar não foi, cara. Neymar não foi convocado. Tá ideia, né? Mas sabe quem foi? Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão. Tá, o foco não tá... Artilheiro do Regula Brasileirão. esse foco, que hoje aqui no estúdio não vai ter uma TV. Jogo da macaca hoje, né? É macaca e bugre. É. Palmeiras, você só vai ficar sabendo na hora que eu fizer aqui, ó. Vai subir o som. É verdade, jogo do Palmeiras 7 horas da Fábio noite. Scheibe. Palmeiras e Sport, tem a Ponte Preta jogando contra o CSA lá em Alagoas, né? Sim. E também o Guarani jogando contra o Confiança aqui no Brinco de Ouro. Há pouco passei no Brinco de Ouro, já tem bastante gente, viu, cara? Já tem bastante gente trocando ingresso lá. Quer dizer, pegando o ingresso, né? Ingresso de graça pro pessoal do tobogã. Sim. Muita gente já ali, uma movimentação bem legal. Hoje é decisão no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani tentando essa vitória aí pra entrar de vez no G8, né? E aí, Carlão, é hoje, hein? É hoje, Lupi. Boa tarde a você, boa nervoso, tarde, Fabião. Carlão? Não, mas estou na expectativa de um Brinco de Ouro lotado, de uma boa partida diante do Confiança, de uma vitória para colocar o Guarani entre os 8 primeiros e não sair mais, e aí sim a gente se preocupar com quartas de final, um octogonal, um quadrangular decisivo aí de Série C de Campeonato Brasileiro. Vai dar bugrão hoje. É ruim, né? Porque ruim não, né? Final de semana a gente ficou... Nossa, mãe. Tranquilaço. Eu, por exemplo, né? não tava acostumado com isso, não. Ontem chegou um momento que eu dormia, acordava, tinha passado só 1 hora. Nossa. Aí eu fechava o olho novamente, acordava 10 minutos. Aí eu fechava o olho, abria o olho, mais 15 minutos. Fui pro shopping, Fábio Scheibe. Fui pro shopping, tinha nada pra fazer. Gastou? Gastei. Aí, Gastei então, o que não tênis? tinha. Não, eu comprei um cinto, cara. Boa. Cinto. É que agora as calças de luxo Estão largas. Estão largas minhas calças. Eu comprei 2 cintos. Boa. Como que é? De couro, assim, mais ou Não, é menos? aquele da promoção mesmo. Couro já Como é? Lona? É, tipo um cadarço, assim, sabe? Só pra dar uma legal. amarrada. É legal. Usa cinto, Fábio Scheibe? Tá aqui. Que cor que é? Hoje é verde. Hoje é verde. Hoje é verde. Falando nisso, Fábio Scheibe, hoje é dia 25 de agosto, confere?
25 de agosto, cara. Não acaba, hein? Amanhã é aniversário do Palmeiras, hein? 26 de agosto. Amanhã é aniversário do Palmeiras. Amanhã a gente podia... Amanhã é uma... Será que o... Vamos fazer de lá o Arena? Vai ter... Quer fazer no Allianz Parque? Será que o esporte vai colocar água no chopp do Palmeiras? Não vai nada. Como em 2014, né? Como em 2000 e quase em 2003, lembra? Lá em Garanhuns? Garanhuns. Eu não esqueço desse jogo. Cara, 3-2, né? Eu não esqueço. Edmilson, mano. Porque eu lembro do Marília, velho. O Marília tava jogando esse... Era um quadrangular. Marília, Palmeiras... Era tipo uma série C, não era? Aquela Todo série, dia a gente aquela série lembra. B. Era só um quadrangular, só um. Ó, né? tinha Marília, Botafogo, Palmeiras e Sport. É. E quem que era no... Ah, e aí subiam 2, né? Subiu o Botafogo e subiu o Palmeiras. Classificava 8? Classificava 4 só, então. 4. Na primeira fase... Jogava um turno só, eu acho. Né? Não, 2 turnos, né? Não, primeira Eu fase acho não. que era um Não, turno primeira só. fase, sim, é. No quadrangular é 2 turnos. Ah, sim, de volta. Mas a primeira fase era um turno E só. por que o Sport jogou lá em Garanhuns? Ah, o Ilha do Retiro devia estar reformando. Não tinha Arena Pernambuco ainda na época, né? Não ia jogar no Aflitos, né? Maior rival do Ou Sport. no Arruda, Náutico. né? Se bem que hora ou Arruda. outra ainda o Sport não chegou a usar o jogou Arruda, né? sim. Mas não... Mas é como o Santos usar o Allianz Parque, né? Ah, isso eu não gosto. O Santos tem que usar o Falando Morumbi. nisso, Carlão, lembrei de você hoje. O que foi? Palmeiras lançou a terceira camisa. Amarela. Nada a ver, né? E cara? aí? Ah, terrível, horrível. Terceira camisa legal foi a do São Paulo ontem, que tem a ver. Preto e tal. Tem o São Paulo tem. É Agora azul? amarelo, velho. A do São Paulo é azul. Falando em São Paulo, tem duas notícias preocupantes pra torcida tricolor, hein? Ixi, Fábio. André Silva teve problema diagnosticado no joelho, corre risco de cirurgia, pode perder o restante da temporada, assim como foi com o Caleri e também com o Ryan Francisco, 2 centroavantes que estão fora de combate. André Silva ontem se machucou, praticamente fora da temporada, e o São Paulo entrou, mais um time da capital paulista, entrar no Transferban. Deus Sofreu transfer. Aliás, é o encontro do futebol paulista nesse Transferban, né? Você quer encontrar time paulista, é só ir no Transferban. Parece boteco de sábado, né? Em relação, parece cabeleireiro. Ao meio-campista Bobadilha. Paraguai, o São Paulo pagou a primeira parcela, Aliás, não pagou a segunda, e a FIFA meteu o Transferban, né? Preciso mandar um abraço aí. Tem que ver se recebeu o boleto, né? Eu preciso. Hoje aconteceu um fato inusitado no momento em que eu fui cortar minhas madeixas. Aliás, ficou bonito, hein, Carlão? Quem estava cortando meu cabelo era Fernando, bugrino de 4 costados. Estará no brinco Fernando de ouro Barbeiro. Hoje. Fernando, bugrino, tal, gosta do Guarani. Nossa, se contamos história do bugre lá. Daqui a pouco, olha só. Daqui a pouco teve o derby então na barbearia, resenhando lá na barbearia. Daqui a pouco entra Carlão. Com a camisa do Confiança, rapaz. Sacanagem. Sergipano. Carlão. Mora aqui há algum tempo, mas é lá de Sergipe e torce pro Confiança. Pô, mas demos risada pra caramba. Foi muito engraçado. E o Bugrino enchendo o saco dele. Ele enchendo o saco do Bugrino. Mandar um abraço pra eles aí. Um abraço pro Fernandão e pro Carlão. Carlão vai estar hoje na torcida do Confiança, assim como o Fernandão vai estar na torcida do Bugre. Então mas o jogo já começou na barbearia. Já começou e a gente deu muita risada mesmo. Foi muito divertido. Porque na barbearia tava o Fernando, barbeiro, né? O barbeiro cortando. O grino roxo. Nervoso. Do outro lado, o Carlão Confiança. O Carlão Confiança, nervoso. Palmeiras e Confiança. E o Carlão cortando cabelo já classificado, né? Então, assim, só vendo o circo pegar fogo e, sabe, tranquilaço. E foi legal que aí o Fernando mandou o cara do Confiança conhece uns pontos pretanos. Aí o Fernandão mandou um áudio pro Ponte Pretano. O Ponte Pretano respondeu. Era só risada. Foi muito bom. Futebol é isso, cara. Isso é Futebol legal. É isso. É muito legal. Foi muito legal. Mas esse, o seu... Não, dá nada, não. Não. Ei, para. Chega lá. Vai lá, vai assistir o jogo quietinho. Sabe como tá a cabeça desses idiotas por aí. Não vai dar nada. Vai dar nada, não. Vai dar nada. Para, Fábio Chaibe. A torcida do Guarani é receptiva. Hoje é dia 25 de agosto, meu caro Eduardo Rodrigues Obolacha. Hoje é dia da banana split, sabia? Que legal. Aquela sobremesa gostosa, né? Você gosta, Carlão? Eu gosto mais do Sundae, né? Que tem o Sundae colegial e a banana split. Mas a banana split é sensacional. E é comemorada no mundo, tá? No mundo. Você curte, Chaibe? Ou você prefere outro doce? Vaca atolada é bom, né? Vaca atolada é gostoso. Vaca preta que é com Vaca Coca-Cola, preta, né? Coca-Cola. Boa. Sorvete. Como é que chama aquele que vem no abacaxi? Abacaxi? Tem um que vem no abacaxi. Eu acho que é esse aí. A colada é bebida, né? Não, mas eu acho que tem o sorvete. E tem o vaca amarela que é com Fanta, né? Um sorvete você põe a Fanta ao invés da Coca. Aí é toma vaca Fanta amarela. levanta. Pina colada é com abacaxi mesmo, Bolacha. Tem razão. Mas não é bebida alcoólica, Bolacha? Também tem. Hoje é comemorado também Dia do Soldado, hein? Pra você que é soldado. Boa. Aliás, Campinas tem ali como é que chama ali? Ciclo militar. Ciclo militar. Isso. É isso aí, ela.
Hoje também é dia do feirante. Olha só, hein? Boa, Esse aqui também. acorda cedo para trabalhar. Hoje é dia nacional também da educação infantil. Legal. E feriado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E aniversário de... Lembra que o Duque de Caxias jogou a Série B do brasileiro? Quase subiu. Quase subiu. Hoje é aniversário de Barretos. Pô, Barretão, por isso tá tendo coisa lá, pautorando lá, hein? Ô, Barretão. André Galassi. André Galassi tá e o Pio tá aqui. Estraga danado. E o Pio tá aqui, cara. Ó, hoje é aniversário de Redenção da Serra também, hein? Legal. São Paulo. Quantos Chapecó, aniversário. aniversário Terceira colocada no Campeonato Brasileiro. Rangel Agnolim, grande parceiro. Joaçaba, Santa Catarina também faz aniversário hoje. Aniversário também de Rio Pomba, conhece o Rio Pomba? Não entendo. Já viu a Pomba? O cara do Rio Pomba? Não. Minas Gerais. E aniversário de Nazário e Parangatu, Goiás. Além, é claro, do aniversário de Miracema do Tocantins, que fica no... Miracema do Tocantins, em Tocantins, Claro, perto né? de Palmas ali. Exato. Só pode ser. Pior que é. Que mais? Bom, é isso. Não, hoje é só nesse dia gostoso, dia nervoso pro torcedor do Guarani, pro torcedor do Confiança. Enfim, ouvinte do Arena CBN, você pode participar conosco através do 19 991869070 991869070. É torcedor do Guarani, ele mandou mensagem. Almeida. Ele mandou Cadê uma ele, mensagem cara? aqui. Foi pra Sampa, tá na serviços estrada. profissionais, né? Tá na estrada? Tá na estrada. Hoje... Ele, Berenguel. Berenga, cara. O Berenga tá nervoso. Tá hoje. nervoso. Tá. Eu vou ficar aqui fazendo o tempo real pra ele. Na hora cara. que o Eliel falou assim, ó, Berenguel, a gente vai precisar ir pra São Paulo na segunda-feira. O Berenguel falou assim, segunda-feira? Aí o Eliel falou assim, segunda-feira. Por quê? Qual que é o problema? Falou, não, nada não. Nada, o coração apertado. Tinha um negocinho pra ir ali, mas beleza. Mas tranquilo. eu vou informar o Berenga aqui, tempo real, cara. Segunda a Não, segunda. você vai ficar no seu... Hoje você está no posto de CSA e ponte. Claro, mas posso informar um amigo, né? Você vai prestar atenção no jogo, Fábio Chaves. Se você deixar passar como vai pôr aí? detalhe, Dá pra... Aí é uma questão com o Jefão ali que tá passando ali, ó, da informática. Bom, 4h17. Vamos uma terceira TV aqui pra ver Palmeiras também, não tem como? Palmeiras hoje não vai passar véio. aqui, não. Bolachinha, você está na Central Técnica ao lado de Samela Deep no streaming. Ah, estamos no YouTube também, Carlão. Opa! youtube.com/CBN Campinas. Pode participar. O que o Eliel falou aí, velho? Deixa o seu joinha lá. Já já você vai saber. 4h17, o intervalo Arena volta já. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. A hora de fazer um upgrade. Bom dia pra você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver.
E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa CBN. 4h20, o Arena tá de volta. Vocês ficam fazendo rolo aí, ó. E aí, essa voz de... aí a gente toma fumo, quer ver? Triste. Solta aí o primeiro, Bolacha. Ô, gente, não é porque eu não tô que vocês não têm que ter ordem na coisa. Vocês precisam definir um roteiro e seguir um roteiro. Mas fez. Pô, começa fazendo o programa, aí fala dos jogos, aí de repente fala da cor da camisa do Palmeiras. Aí não consegue concluir o pensamento porque o Scheibe interrompe para falar do São Paulo. Isso. Aí o Carlão aproveita para mandar um abraço pro barbeiro dele. Pô, vocês têm que seguir uma lógica, velho. Não dá. E outra coisa, o sorvete com abacaxi é ula-ula. Ula-ula. Deu pra entender. Ula-ula é pra Havaí, não é? Ula-ula de lá, tchau. Levamos dura no ar, cara. Você fica... Quando o Léo não vem, fica soltinho, né? Levou dura no não ar. Tá ouvindo, que não sei o quê. Ó, pede desculpa. Você sabe quem era assim? Era o Cabelo, né? O Cabelo, o dia que tava assim, o Eliel, soltinho. Soltinho. O homem tava na casa, rapaz do céu. Aliás, tem notícia ou não? Não, né? E ontem levou uma taca, né? Hoje Paulista. É segunda? Não, ele levou uma taquinha sábado do Paulista. Ah, verdade, lá no Jaime Sintra, né? Hoje é segunda, não é? Hoje é segunda. Biblioteca lá não funciona hoje. Sei, Hoje tá fechada. Mais um. Boa tarde, pessoal do Boa Arena. Tarde. E aí, tudo bem? Aqui é o Marcos de Americana. Ô, Marcos. Boa, Marcão. Queria fazer um comentário aqui. Pode ir lá. O Scheibe não tá bem hoje, hein, cara? Alguma coisa aconteceu aí. Primeiro você anunciou toda os assuntos do dia, falou da seleção. Ele entrou depois falando da convocação da seleção. Já é meio atrasado. Daqui a pouco vocês estão falando aí de banana split, de umas sobremesas boas aí, ele vem falar de vaca atolada, misturando tudo aí. Tá estranho. Precisa ver se ele não tá com febre, se alguém tiver um termômetro, ele tira a temperatura dele. Um abraço. Segunda-feira, valeu. É que hoje segunda-feira, hoje tem verde, né? E se perder por lanterna, já viu, né? Amanhã aguenta. Mais um. Fala, rapaziada. Opa! Aproveitando que o Lupe aí já mencionou tudo que é comemorado hoje, dia disso, dia daquilo. Isso! Não posso deixar de mandar meu abraço apertado, fraterno, pro portão lá de casa, né? Meu portão, afinal, ele já foi soldado. Abraço. Foi boa essa. Foi boa. 4h23. A gente estava ali na redação acompanhando a convocação da seleção brasileira para os 2 últimos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil já está classificado e é só para cumprir tabela, né? Só para é questão protocolar. Não, vale muito para esses jogadores que foram convocados. Ah, vale nada. Ué, a Copa do Mundo tá chegando, se aproximando. Vale a lista da Copa do Mundo já tá pronta. Só tá faltando o Neymar na lista. Só falta o Neymar. Se o Neymar não for convocado, se o Neymar não for para a Copa do Mundo, o Brasil não passa das oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Porque o Neymar... Os caras falando que a Croácia tem melhor time que o Brasil. Croácia tem melhor time que o Brasil. Rafael Pio disse, se você pegar o top do ranking da FIFA, o top 10, o Brasil só ganha da Bélgica. 4 times só. O Brasil só ganha da Bélgica. Espanha, Portugal, França e Argentina são melhores que o Brasil. O resto é tudo igual. Não é. Discordo do amigo. Vamos lá, isso é uma discussão para já. Mas Neymar vai fazer falta à seleção brasileira. Infelizmente, o nosso menino Ney teve uma lesão e por isso não foi convocado. Menino Ney. Goleiros: Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr e Hugo Souza, do Corinthians. Boa. Olha só. Hugo Souza, Bolacha, do Corinthians. Bolachinha. Corinthians, pô. Corinthians. E ontem invasão em São Januário. Nossa, pareceu o Pacaembu. Coisa linda. Defensores. 1.500 jogadores. Defensores. Alexandro... As galinhas penduradas lá, você viu? Alexandro Ribeiro, do Lille.
da França, Alexandre do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Douglas Santos do Zenit. Quem é Douglas Santos? Lateral esquerdo, jogou no Atlético Mineiro em 2014. Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG, Wanderson do Mônaco e Wesley da Roma. Hein? Fez gol, 1-0. Meio-campistas, Andrei Santos, do Chelsea, ex-Fluminense, né? Ex-Vasco. Ex-Vasco, verdade. Bruno Guimarães, Newcastle, Casimiro, Manchester United, Joelinton, voltou, hein? Newcastle, e Lucas Paquetá, do West Ham. Atacantes, Estevam, do Chelsea. Não, é mais Palmeiras, hein? Do Chelsea. Gabriel Martinelli, do Arsenal. João Pedro, do Chelsea. Caio Jorge, Cruzeiro, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha, Manchester United, Rafinha, Barcelona e Richarlison do Tottenham. E aí, Carlos Eduardo de Freitas? Não tem tanta, né? Não tem o Vini por questões de suspensão, Neymar lesionado. Gerson tá fora, hein? Eu acho que essa é uma questão, é um bate-papo, né? Até que ponto, em termos de seleção brasileira, foi importante pro Gerson ter se transferido pra Rússia, né? Porque fica lá esquecido, a Rússia... mas dois caras do time dele estão lá, o Luiz Henrique e o Douglas Santos. Mas eu acho que também, pra estes dois jogos, tem muita coisa de teste, né? Porque se nós pegarmos essa seleção... Eu tenho certeza que, sei lá, boa parte não vai estar na Copa do Mundo, né? Por exemplo. Será, cara? Boa parte, assim, figura de linguagem, mas muitos não estarão. Você acha que o Ancelotti, então, fez uma convocação para dar chance a alguns jogadores pra observar. Não estarão na lista de 2026? Por exemplo, o Douglas Santos, eu acho que dificilmente vai estar, né? O Douglas Santos, o Fabião lembrou bem do Atlético Mineiro, foi campeão como lateral esquerdo, jogou no Náutico também. É um jogador que faz muito tempo que está na Europa. Que mais aqui? É cara que a gente nem lembra mais, né? O Caio Henrique é uma novidade, né? É uma novidade, mas eu não sei se é um jogador que vai estar na Copa do Mundo. Agora, jogadores convocados com potencial para a Copa. Eu acho que o Andrei Santos fez uma boa Copa do Mundo, tá Bruno Guimarães ganhando oportunidade no Chelsea. Bruno Guimarães, é impressionante o Bruno Guimarães. Eu tenho acompanhado essas primeiras rodadas da Premier League, ele manda no Newcastle, né? Ele manda, ele é o capitão, é impressionante. Na seleção ele não consegue, faz boas apresentações em alguns momentos, mas não é o mesmo do Newcastle. À frente, Estevão tem mais uma oportunidade, Martinelli, João Pedro, que fez uma grande Copa do Mundo e hoje é uma figura importante lá no Chelsea, Caio Jorge, que é uma novidade pelo Campeonato Brasileiro que tem feito, né? É uma figura, é um protagonista no time celeste. O Richarlison jogando muito bem esse início de Premier League, fazendo golaços, assumindo a responsabilidade no Tottenham. Algumas, agora, Matheus Cunha, Rafinha, não são novidades, eu acho que são jogadores que fatalmente estarão aí na Copa do Mundo. Uma convocação que tem sido padrão já nos últimos anos, nas últimas chamadas. Aí a primeira do Ancelotti aí também tinha sido um pouco com esses jogadores comuns também. A grande novidade fica sendo mais uma vez o Alexandre, né, o zagueiro que está se firmando como jogador de seleção brasileira mesmo, lá do Lille, né, já tinha vindo na outra convocação e agora mais uma vez o Brasil, que falta menos de, se pensar bem, ô Lupi, esse mês agora de setembro vai faltar 9 meses para a Copa. Tem mais duas convocações ainda pela frente, além dessa. Quer dizer que eu acho que o Ancelotti não vai fazer muitos testes mais não. Acho que ele vai querer pegar o time principal aí para cada vez mais poder trabalhar com os caras que ele acha ideais aí para a Copa do Mundo. Tá chegando a hora, hein? Daqui a 9 meses, portanto, tem Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, não é? Eu concordo com o Carlão. Eu acho que muitos dessa lista aqui não estarão na Copa. Achei legal a convocação do Caio Jorge, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E acho que já tem que dar 9 pra ele nos 2 jogos contra o Chile e contra a Bolívia. O Bobiel vai dar 10 minutos de tem que dar rodagem. 9 pra ele. Quem mais aqui que eu gostei? Independentemente do momento que ele passou, Lucas Paquetá, eu acho que merece também esse retorno na seleção brasileira. Passou um sufoco danado. Inclusive o Ancelotti foi perguntado, né? O Wesley da Roma, eu acho esse menino muito bom e acho que pode sim ser o titular da lateral do Wesley, Brasil. Eu acho que ele vai aprender muito agora na escola italiana, principalmente o senso de marcação, né? Ofensivamente, eu acho que ele não precisa provar mais nada, né? Tanto tempo de Flamengo e jogando bem, agora na Roma marcando gol. Agora, defensivamente, o futebol italiano vai fazer muito bem pro Wesley. E tendo esse equilíbrio, né? Um jogador ofensivo, mas também com um bom posicionamento defensivo, ele tem boas possibilidades de se fixar como um lateral titular da seleção. E o Fabrício Bruno também. Uma das novidades, 2 do Cruzeiro. Do Palmeiras não foi ninguém. Não.
que chama atenção também. O Flamengo foi um só também, né? Só o Alexandro do Flamengo. A volta do Luiz Henrique, do Zenit, né, também, que era do Botafogo ano passado, fez ótima temporada 2024, tinha sido pouco esquecido. Volta à seleção brasileira, é um grande jogador também. Não sei como tá agora, né, jogando na Rússia, mas é um cara que se destacou no passado. Esses jogos vão acontecer dia 4 e dia 9. 4 contra o Chile. Dia 4, onde vai ser? No Maracanã. Maracanã. O ingresso começa a ser vendido hoje às 6 horas da tarde. Barato, hein? Quanto vai valer? Cara. Vamos pra lá, velho? Não tenho condição. De 250. Eu gastei tudo no cinto que eu comprei ontem. Eu tô sem R$1 Dia 9 vai jogar lá em El Alto. É uma altitude maior que La Paz. Vai jogar contra a Bolívia lá. O Ancelotti vai conhecer, portanto, como que funciona essa temida altitude nos campos, principalmente bolivianos, né? 4h31, a gente vai pro Repórter CBN daqui a pouquinho. O assunto é Campeonato Brasileiro da Série A e Série C. Alô, torcedor do Guarani, já tem bugre, hein? Tava cheio o brinco já, velho. Decisão contra o Confiança e a gente fala mais aqui no Arena. Repórter CBN. Segunda-feira, 25 de agosto de 2025. Os produtos agropecuários atingidos pelo tarifaço serão comprados pelo governo brasileiro por valores já definidos nos programas nacionais, sem equiparação ao preço de exportação. A informação é do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ele também disse que a exclusão de carne bovina e café da lista inicial de itens que poderão ser adquiridos pela União ocorreu porque os produtos não são perecíveis e ainda têm forte demanda internacional. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o presidente americano Donald Trump é a única saída de Jair Bolsonaro para evitar uma condenação por tentativa de golpe de Estado. Ele classificou como uma guerra o processo que apura a trama golpista no Supremo Tribunal Federal. As declarações foram dadas durante um evento em São Paulo que reuniu diversas lideranças de direita para debater o cenário político e as eleições presidenciais de 2026. O julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus começa no dia 2 de setembro. Um homem confessou participação no assassinato de 3 mulheres numa praia de Ilhéus, no sul da Bahia. A identidade dele não foi divulgada e ainda não há informações sobre a motivação do crime. O caso aconteceu no último dia 15. Segundo a afiliada da TV Globo no estado, o homem foi detido por outro crime e admitiu envolvimento com as mortes durante a audiência de custódia. O tenista João Fonseca avançou à segunda rodada do US Open. Ele venceu o sérvio Miomir Kekmanovic por 3-0. Na próxima fase, o brasileiro vai enfrentar o tcheco Tomasz Mačák. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. R$190 com Wallbox grátis. Edison Plus 2026 por R$249.990 com bônus de até R$20 mil na troca do seu usado. Você ganha película anti-vandalismo. É nesta sexta e sábado, em 6 endereços. Pensou BYD, pensou Daruji. Desacelere, seu bem maior é a vida. Estradas. 4h34, Leandro Lopes, com as informações do trânsito nas estradas da região. Leandro, boa tarde.
Boa tarde, Lupe. Dom Pedro I, movimentação intensa ali na chegada a Anhanguera no KM 141. Obras encerradas no KM 105 da Dom Pedro em Itatiba. Motorista não encontra mais dificuldades naquela região sentido Jacareí. Já Santos Dumont, em toda a sua extensão, o motorista não encontra dificuldades nos dois sentidos. Rodovia Anhanguera Bandeirantes, as duas rodovias do trânsito fluem bem nessa tarde de segunda-feira, assim como a Zeferino Vaz e também a Campinas Mogi, Lupe. Obrigado, Leandro, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. Bom dia para você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. E 36, deixa eu mandar um abraço pra galera que tá participando aqui do Arena CBN. Tem mensagem de texto, tem mensagem de áudio. Almiro de Valinhos. O São Paulo ganha os jogos, mas não tem nenhuma ótima apresentação. Jogos bem burocráticos. Abraço. Concorda com o Miro de Valinhos, ou Fábio Chave do São Paulo? É um time burocrático? São Paulo tá sofrendo muito com os desfalques também, né? Ontem o Lucas não teve em campo, mas o importante é que tá vencendo. O Brasileirão já tá na parte de cima da tabela. Nas Copas tem muita possibilidade aí de avançar também, né? O Jonas Silva, hoje é dia do soldado, já falamos. Jonas, obrigado pela lembrança. Ó o Edson Antunes. Boa tarde, galera do Arena. Tudo bem, Chaib? Não é cinto de lona, é cinto de gorgurão. Conhece? Gorgurão? Eu não sabia dessa daqui, não. Eu não sou especialista em cinto, cara. O Vinícius tá aqui. Boa tarde, galera do Arena. Desculpem a mensagem grande, mas uma dúvida. Como torcedor tricolor, ó, São Paulo de novo. Quão bom é o trabalho do Crespo frente ao Zubeldia? Lembrando que Zubeldia teve uma sequência de 12 jogos invicto logo no início do trabalho. O temperamento mais explosivo pode ter passado para os jogadores, Carlão? Cara, eu tenho muitas restrições com relação a certos comportamentos. O Zubeldia era nossa, intransigente, chiliquento, mesmo se aplicar ao Abel, sem falar da competência, né? Porque eu acho o Abel um dos melhores, mas me incomoda um pouco. Agora, o desempenho do São Paulo com o Crespo é uma outra coisa, né? É um São Paulo que as coisas estão dando certo, né? Os resultados em Copa Libertadores foi assim, apesar do sufoco, né? A gente tem que entender que os 2 jogos contra o Nacional, o São Paulo não teve realmente as melhores exibições. Lá em Medellín jogou como um time pequeno, trouxe o resultado. E aqui no Morumbi, depois de um início avassalador, em que poderia até ter construído a classificação naquele instante, não conseguiu definir no primeiro tempo e no segundo passou um certo apuro. O nível de atuação ainda, realmente, como o torcedor disse, é um nível questionável, mas temos que levar em conta o que o Fábio disse. As lesões, protagonistas não conseguem jogar, né? E mesmo assim o Crespo tem tirado aí leite de pedra e algumas boas surpresas, né? Como o Tapia fazendo gol ontem, né? O menino Rodriguinho tem entrado bem, o Luciano assumindo a responsabilidade, mesmo não sendo ali um titular frequente, mas é um cara importante dentro do grupo do São Paulo, o Rafael. Então alguns jogadores estão assumindo essa responsabilidade, o momento é bom. Deixa eu ver aqui quem que é esse. O Bruno Pacchioni mandou mensagem. Grande aqui. Brunão. Ula, sorvete no abacaxi. Ele já lembrou aqui também, viu, Brunão? Mas obrigado pela mensagem. Ula de lá, tchan. Garotinho.
Final do telefone 3467. Por que vocês nunca falam do Corinthians? Nossa. Sim, Corinthians, bolacha. Aliás, engoliu o Vasco, hein? Libêncio passou aqui hoje, eu falei, Libêncio, nossa, eu não consigo entender o Vasco. O Vasco, ele ganha de 6 do Santos, aí perde pro Juventude. 2-0. E perde pro Corinthians. O pessoal até falou, perdeu pro Juventude porque era um jogo atrasado, quando o time ainda tava ruim, né? Tá. Mas não, parece que a situação piora. Eu queria falar de Fernando Diniz. Vai, se consagra. É rápido. Treinador inteligentíssimo. Tática. Vice-campeão paulista com o Audax. Fez um trabalho legal no São Paulo. Mas o comportamento do Diniz ali no banco de reservas com os jogadores não é legal. Não é legal. Ele já teve aquele episódio com o Tietê. Aliás, hoje estão novamente trabalhando juntos no Vasco. Ontem foi com o menino Rayhan. Chamou ali, todo mundo viu, as câmeras estavam todas posicionadas. Eu não sei não, mas eu acho que o Diniz ele tem que ter um pouco mais de autocontrole, principalmente nesse novo futebol lotado de câmeras, né? Ele é o famoso, ele também entra no rol dos chiliquentos, né? Ele fica vermelho, né? Ele fica maluco, né? Meio tem coisa que ele pode, ele não precisa falar pro cara ali no gramado, fala lá embaixo. Né? É claro que no futebol você não vai pedir por favor, mas tem maneiras e maneiras, né? Até pra você dar uma bronca. Acabamos de falar do Crespo. Cara, o comportamento do Crespo à beira do gramado é sensacional. Até quando ele tem a possibilidade de reclamar da arbitragem e tal, o Felipe Luiz também. Então acho que tem maneiras e maneiras, até porque esses caras são líderes de grupo, né? Você pega o Abel, o Abel é um baita de um gestor, um baita de um treinador. De repente esse comportamento intempestivo dele pode contagiar o grupo. Tanto é que, não uma causa principal, mas o comportamento dele nos 2 jogos contra o Corinthians, eu acho que teve meio que contagiou o grupo, uma pilha danada, desnecessária em alguns momentos. Então eu acho que tem maneiras, né? Tem maneiras de você se comportar, até para dar uma bronca. A bronca é válida, ela faz parte do esporte, faz parte ali, né, de um jogo de futebol, ninguém pede por favor, mas eu acho que tem que ter também um certo comedimento na hora de cobrar. O Corinthians, né, que você tava falando, a gente falou do Corinthians muito en passant, mas hoje é dia importante do Corinthians também, vai ser eleito presidente para comandar o timão aí até o fim do mandato, que antes era do Augusto Melo que foi impeachmentado. O Corinthians escolhe nesta noite, então, quem irá suceder, né, o Augusto Melo. E Roque Cittadini, lembra dele, Lupi? Roque Cittadini é um dos candidatos, conselheiro vitalício também, o próprio Osmar Stabile, que já está como interino agora na presidência aí do Corinthians, e André Castro concorre, então. Esse é o que falou que tem 1 bilhão para investir? Concorre, então, a assumir a presidência do Corinthians, lembrando que é uma eleição indireta, né? Ou seja, somente os conselheiros irão votar para decidir quem vai comandar o Corinthians. E ainda bem que ganhou ontem, né? Porque se tivesse perdido do Vasco, imagina como é que estaria o Parque São Jorge hoje. Essa é uma situação... Borbulhando. Dorival Júnior ontem escalou 4 volantes no Corinthians, hein? Mas acho certo. Que em alguns momentos, Breno infelizmente Bidon, até... Charles, Maicon e... quem que era o outro? O Ranieri. Vampeta. Começou com 4 volantes só. Em alguns momentos, infelizmente até, né? Não é o ideal, mas num caso de urgência e deu certo. Mas essas brigas políticas em clubes de futebol, isso me irrita, pra não falar outra coisa. Quem vai comandar o Corinthians, hein, Carlão? Não sei, eu acho que se o Roque Cittadini ganhar, a gente vai voltar na década de 90, né? Aliás, eu vi um post aqui que o Cittadini vai, se ele for eleito, ele vai chegar e falar assim, já vamos blindar a base, o nosso menino de ouro não vai ser vendido. Lulinha. Só vamos aceitar 500 milhões de euros por Lulinha. Eu não sei, o Corinthians parece que ele não consegue ter uma tranquilidade, né? Ele não consegue navegar em águas calmas. A gente sabe que é um clube popular, é um clube que mexe, né? Que gera, tem muita repercussão. Mas infelizmente os desmandos, né? Cada um que aparece com umas promessas malucas, promessas que você sabe que não serão cumpridas. E é aquilo que a gente fala até aqui com relação à Ponte, com relação ao Guarani, quem sofre é o torcedor. Né? Será que esses caras pensam no torcedor?
aquele cara que ama o Corinthians, aquele cara que vai pro Rio de Janeiro atrás do Corinthians, que vai pro Japão, que vende a casa. Será que esses caras pensam no torcedor ou eles pensam no bem próprio? Não sei. Eu fico muito irritado com relação à política de clube de futebol. 4h44. É o seguinte, vamos com mensagem de áudio, Bolacha? Tem mais ouvintes do Arena mandando áudio. Aliás... Oi, pessoal do Arena. Vai lá. Pode ir. Boa tarde, tudo bem? José Aparecido Santista de Paulínia. Santista. Pessoal, o que você me fala daquele pênalti ontem? Qual pênalti? Escandaloso lá. Foi pênalti Tá pro que o juiz Santos não também, enxerga, o cara não deu, hein? o braço na horizontal, ele não dá pênalti. Quer dizer que ele só olhou quando ele baixou o braço. O VAR não serve pra nada. Na verdade, assim, quem apita o jogo não é o árbitro, é o VAR. Porque ninguém nem sabe quem é o VAR. O VAR faz o que ele quer lá em cima. Concordam? Concordo. Porque o VAR fala, não chama, ele fica quieto. Exatamente. Por mais pênalti que seja. E depois ninguém cobra o pessoal do VAR. É fácil, tá fácil agora. O VAR fazer o que ele quer, entendeu? Infelizmente, tá pior do que antes. O próprio Renato, ele disse, na entrevista após o jogo contra o Bragantino, ele falou sobre isso. Renato Portaluppi. Renato Gaúcho. Sobre esse protagonismo do VAR. É irritante, né? É irritante. Mas ontem o Santos foi prejudicado realmente. Teve um pênalti, a bola passou no braço do zagueiro do Bahia. Um pênalti muito parecido com o Verratti ontem também no jogo contra o Corinthians, que o juiz acabou dando, e dessa vez o Santos não deu nada, acabou nem passando batido. E no jogo do Botafogo, um pênalti... estranho também, que caçaram um pênalti do Botafogo contra o Juventude. A jogada tinha rolado e tudo mais, ninguém tinha reclamado. Eu vi o lance na televisão. O Arthur Cabral. Foi pênalti. O cara pisou no calcanhar do jogador. Pênalti. Ninguém tinha, sei lá. Pênalti, velho. Ué, o cara tava indo em direção à linha de fundo. Aí, a coisa, né? Você entendeu o que eu quero falar? Foi do zagueiro de ter. O cara tava indo em direção à linha de fundo. O gol tá aqui. Ele tava indo em direção à linha de fundo, quase na bandeira de escanteio, sem ângulo nenhum. Aí o cara vai lá e me pisa no tornozelo do jogador. Aí é outra questão que precisa ter um pouquinho, mas sem querer também é pênalti, aí que tá. Aí falta inteligência do zagueiro. O zagueiro ele tem que entender que... Mas sem querer é falta também, O zagueiro ele tem que entender que chegou na área... Cara, evita carrinho, evita uma coisa que... Aliás, você, Antônio Lupe, me fez refletir. E um jogo que foi recheado de polêmica nesta temporada, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Pênalti no Arrascaeta, e eu cheguei bravo aqui. Cheguei chutando a porta, falando que não tinha sido pênalti, que não sei o quê, que não sei o quê. E o senhor alegou pênalti. Calmo e defendendo a sua ideia que foi pênalti. Aí você me fez repensar. Isso é importante na vida de um homem. Você não é um poste pra não mudar de opinião. Aí você disse assim, quem somos nós para definir como que é, se a força foi suficiente para derrubar o cara ou não. Isso é verdade. Porque senão a gente vai ter que mudar o conceito de falta. O que é falta no futebol? Falta é quando você ou empurra o cara, ou você dá um pontapé. Não. É a definição. Falta. O que é falta? O empurrar dentro da área... Não só dentro da área. Só que aí cai por terra uma coisa que eu tenho. Eu acho que o pênalti, ele precisa ser pênalti. Não é qualquer... Mas então, essa tua visão tá errada. Então, sei lá. Essa tua visão, eu concordo com ela, mas nós estamos errados. Porque você está falando da lei. Realmente, a lei diz que relou, se você tentou empurrar, é uma infração, né? É uma infração. É uma falta. Agora, dentro da área, cara, eu acho que é um negócio assim, mesmo não aplicar, às vezes você precisa do bom senso para aplicar um pênalti. Eu acho que não é qualquer faltinha que vai ser pênalti. Porém, quando a gente vai na lei, na regra do futebol, aí vai ao encontro de que o Lupe disse naquele pênalti lá do Arrascaeta. Eu citei essa jogada porque me marcou muito, porque eu cheguei bravo aqui. Não foi pênalti em Arrascaeta. E depois eu fiquei pensativo com o que você disse. Não tem o que fazer. A lei é lei. Então vamos discutir a lei. Porque sabe o que acontece? Aí que tem comentarista que fala assim, se essa falta fosse fora da área, seria falta. Então é falta em todo lugar do mundo. A gente vai pro intervalo, senão vou agredir aqui alguém. Arena CBN. A hora de fazer um upgrade na sua garagem é agora. Alexa, tocar CBN Campinas.
Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. A vitória do Brasil contra a França por 3-2 ontem no Mundial de Vôlei Feminino colocou o Brasil na primeira colocação do Grupo C, com 5 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. A França está na segunda colocação com 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Pela terceira rodada, o Brasil entra em quadra amanhã, terça-feira, 9h30 da manhã, para encarar Porto Rico, que é o lanterninha do grupo, 2 jogos e 2 derrotas. Olá, internauta que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. Quero te convidar para acompanhar de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também nas redes sociais. 9, corra! Ofertas. Arena CBN. 4h51, alô, torcedor do Bugre, tá chegando a hora, hein? Já, 7h30, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Será que tem algum torcedor do Guarani que vai pro estádio? 4h51, torcedor bugrino, você que vai comparecer no Brinco, manda mensagem aqui pra gente, 991869070. Se já tá indo, se vai pra casa tomar aquele banho e depois vai pro Brinco, se vai direto do trabalho, 991869070. Pode mandar mensagem a partir de agora aqui pro nosso WhatsApp. Antes de registrar as participações, a gente estava falando de falta, de lances polêmicos, de muita discussão. Agora, o que não tem nada disso é quando eu quero comprar um carro tecnológico de última geração, para que o meu dia não tenha falta de nada, hein, Carlão? É isso? É isso, meu caro Antônio Lupe. Então me dê detalhes. Então preste atenção nesse recado. Vamos Olha lá. só, atenção você que está pensando em evoluir de carro. A BYD Daruge preparou condições imperdíveis para você sair hoje mesmo de carro eletrificado. O quê? Começando pelo lançamento, que é puro sucesso. Ai, fala devagarzinho. Começando pelo lançamento, que é puro sucesso. Vai. O BYD King GS 2026. Esse me ganha. Só aqui você garante 3 anos ou 36 mil quilômetros de revisão grátis. O quê? 36 mil quilômetros de revisão grátis ou 3 anos de garantia. 4 portas? E tem mais. O incrível Song Plus Premium 2026. Nossa, fala do prêmio de novo. Song Plus Premium 2026. Vem com 1 ano de seguro grátis, mais 7 mil reais no seu usado na troca e ainda 3 anos ou 36 mil quilômetros de revisão grátis. E não para por aí. Tem também o Song Plus Premium 2026 em outra condição especialíssima. Você leva com 1 ano de seguro grátis, mais IPVA 2025 totalmente pago e, claro, também com 3 anos ou 36 mil quilômetros de revisão grátis. É isso mesmo, seguro grátis, IPVA pago, bônus no usado e revisões sem custo. Só a BYD Daruge traz oportunidades assim para você realizar o sonho do BYD 0 km na garagem. Sonho do BYD 0 km na garagem, Antônio Lupe. Corra para a BYD Daruge e aproveite, mas atenção. Fala do sonho de novo, Do sonho? Vamos lá, ó. Só a BYD Daruge traz oportunidades assim para você realizar o sonho do BYD 0 km na garagem. Corra para a BYD e aproveite, mas atenção, gente. São condições por tempo limitado. Então corra atrás do seu BYD Daruge, aproveite. E eu vou dar uma passada lá assim que sair da rádio pra ver essas compras imperdíveis. Bora lá. Carro elétrico, cara. Excelente. Ó. Conforto. Aliás, que maravilha, hein? Ô, Carlão de Freitas, Sim, o Guarani vai vencer hoje ou não? Vai vencer, Lupe. Vai vencer, mas com requintes de crueldade. O que eu digo requintes de crueldade? Requintes de crueldade? Sofrimento. Sim. O torcedor do Guarani vai comparecer no Brinco de Ouro. 12 mil vai hoje. fazer uma festa bonita, vai levar o Guarani à vitória, mas vai sofrer. Então, André Berenguel,
nossos parceiros bugrinos, meu amigo Oscar Shincai, Fernandão lá da barbearia. Fernanda aqui do Terra da Gente. Quem mais? Maurício Braz. Rogério Prado. Rogerão Prado, verdade. Vocês podem levar o remedinho. Podem levar o remedinho, porque vocês vão sofrer. E aqui quem está falando é um conhecedor do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então o torcedor vai sofrer, só que o Guarani vai ganhar. O Guarani vai ganhar porque vem numa ascensão, vem realizando bons jogos. O técnico Matheus Costa deve escalar um meio-campo ofensivo com o Kelvin, com o Isaac, com o Diego Torres, à frente Mirandinha. Deve jogar, existe aí a dúvida, né? O Dentinho ou o menino que machucou. O Mirandinha. O Mirandinha, mas Dentinho. Então o Mirandinha vai jogar, Caio Melo pode ficar de fora. E tem a estreia do goleiro Dalberson. Então essa é a esperança e eu creio que o Guarani deve conquistar os 3 pontos, porém, mais uma vez, com uma certa dose de sofrimento. Espero estar enganado, espero que o Guarani faça aí 1-2 gols logo de cara, mas a tendência é de sofrimento, mas é um Guarani favorito, é um Guarani que tem boas condições de conquistar os 3 pontos. O Flodoardo mandou mensagem, saindo de Vinhedo pro Brinco, e o Freitas, fala, para de secar. Guarani ganha 3-1 com show de bola, honrando sua torcida. Quem que é esse aqui? É o Kiko. Será que é o da turma? Kiko. Que turma, cara? Eu não sei. Eu e o maridão estaremos lá. Ó, quem mandou mensagem pra gente, a Érica. De graça. A Érica, vai de camisa nova. A Érica, é verdade. Ela postou a nossa foto, você viu? Postou? Não sei, ela deve ter postado. Carlão, sabemos que o seu coração tem um batimento diferente pelo time da linha do trem. Se você fosse o presidente, você prefere, nossa senhora, perder as 2 e ficar em 4º ou 5º e fugir do derby na próxima fase, ou tentar ficar entre os 4, mesmo que o derby na próxima fase, lembrando que o grupo pode ser Náutico, Guarani e Ponte. A caminho, quem que é esse aqui? Deixa eu ver. É o Éder. Isso é um debate que já a gente vai... Agora tem pouco tempo. Só com o fechamento dessa rodada dá pra saber, Não, né? eu sei, mas esse é um debate que vai se prolongar, porque eu tenho certeza que vai ser a polêmica dos próximos dias. Mas de preferência, Ponte Preta, fuja do Guarani. Guarani é um pouco mais difícil porque precisa vencer, mas fuja da Ponte Preta. Porque se os 2 caírem no mesmo grupo, eu acho que infelizmente os 2 não sobem. Um sobe. Os 2 acho difícil. Porque você acha que um vai tirar ponto do outro? Eu acho que um mata o outro, de repente os 2 podem morrer abraçados por causa de empate. E no momento, não é por nada, mas o momento do Guarani é melhor que o da Ponte Preta. Não, quanto a isso... Uma moral, né? Mas não é a questão... A classificação mas a questão não é a questão não é o Guarani estar no momento melhor ou pior, a questão não é essa. Eu acho que a questão é, os 2 no mesmo grupo, a tendência... É de empate nos derbys. É de que os 2 não subam. Aí um atrapalha o outro, ou né? Um sobe só, mas os 2 não. E a gente não quer mais essa Série C, gente, pelo amor de Deus. Como é que é mesmo os grupos? Primeiro, 4º, 5º e 8º. Isso aí. 2º, 3º, 6º e 7º, outro grupo. Isso aí só vai dar vai dar pra definir com 42 do segundo tempo na última rodada, sábado. Pode ter uma ideia, a Ponte pode saber o que vai querer na última rodada contra o Londrina, tá classificada já, né? Pro Guarani é mais difícil porque o Guarani ainda necessita. Mas a Ponte, ela pode entender melhor. De preferência pra Ponte e pro Guarani. Um fugir do outro. Seria mais prudente. 4h58, pode abrir, Bolacha. Pode abrir, Bolachinha. É o seguinte, em 1998, Carlão de Freitas. Ano de Copa do Mundo. Ano de Copa do Mundo na França, hein? Isso. Se vocês soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo de 98, edição número 15 da Corrida Integração. Para você que tá no YouTube com imagens no FM O Som. Essa é boa. O palco está lotado. O Largo do Rosário, no centro da cidade, é invadido por 3.000 corredores. O astral de festa tem sotaque de vários estados do país. Oliveira, Minas Gerais. Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Atletas conhecidos em busca da melhor marca. Outros nem tanto, que participam somente pelo espetáculo. Quem sabe um desafio pessoal. Tem a turma unida, que segue com bom humor o nome da prova. A integração, então estamos aqui para cumprir o nome da corrida, integração, certo? Tarde quente, abafada, temperatura acima dos 30 graus. A máquina dá sinais de fraqueza. Os corredores parecem não se importar. A gente tem que aquecer uns 15 minutos antes da largada e depois que chegar tem que aquecer também. Minutos de ansiedade, nervosismo. É hora da largada para os 10 quilômetros de integração. Aí a festa, corredores anônimos. Somente depois do primeiro quilômetro, um grupo de 30 atletas começa a se destacar. Na descida da Avenida Moraes Salles, Delmir dos Santos
vai na frente. Logo atrás vem Valdenor dos Santos e Leonardo Guedes. Num dos trechos mais duros do percurso, a subida da Moraes Salles, Emerson Iserben encosta nos primeiros colocados. Com passos definidos, assume a liderança. Valdenor dos Santos busca força, cresce e segue no mesmo ritmo. Na terceira posição, Delmir dos Santos não perde de vista os primeiros colocados. Eles entram na Avenida Carlos Stevenson, descida acentuada, trecho que força muito a musculatura. Delmir dos Santos tira pequena diferença dos primeiros colocados e ameaça. 12 minutos de prova. Os primeiros colocados já percorreram 4 quilômetros, ou seja, 40% da prova. No primeiro pelotão, Emerson Iserben, Valdenor dos Santos e Delmir dos Santos travam um duelo na liderança. Os três corredores abrem pelo menos 50 metros para o quarto colocado. Ainda na Avenida Norte e Sul, Emerson Iserben e Valdenor dos Santos começam a deixar Delmir dos Santos para trás. Eles seguem assim até o começo da ferradura. Na subida, Valdenor parece ter mais energia e começa a abrir. A população incentiva. Na descida da ferradura, ele abre 10, 20, 30 metros e entra assim na Avenida Orozimbo Maia. Valdenor corre com passos largos. A fisionomia dele indica desgaste. Para refrescar, aproveita a boa ideia dos moradores que improvisaram chuveiros. Os atletas são aplaudidos. A festa integra atletas e torcida. Ele continua confiante, mostra que está tudo bem. No último quilômetro, olha para trás. Confere a distância que o separa de Emerson Iserben. Mais palmas. O sorriso no rosto cansado aparece. O dedo indicador para cima é a certeza da vitória. Uma comemoração silenciosa para cruzar a linha de chegada com o tempo de 29 minutos e 23 segundos. Valdenor vai cruzar a linha de chegada e entrar para o grupo seleto dos bicampeões da Corrida Integração. Valdenor... Tá aí, 1998, Corrida Integração. E amanhã nós vamos para 99, ano que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, hein, Chaibe? 99. E quem ganha hoje, Palmeiras ou Sport? Palmeiras. Carlão? Palmeiras. Sport ganha porque o Palmeiras vai jogar de amarelo. Quem ganha hoje, Guarani e Confiança? Guarani. CSA e Ponte? CSA. Bolacha, rapidinho, só tira a trilha. Queria mandar só uma mensagem de condolências à família do André Aranha, que faleceu no final de semana. Luiz Antônio Alves Aranha, pai do André Aranha, que é nosso companheiro aqui de profissão. Os nossos sentimentos, bugrino, e com certeza hoje lá no Brinco, uma homenagem ao Luiz Antônio Alves Aranha. Sentimentos a toda a família. O Arena volta amanhã e daqui a pouquinho tem jornada esportiva aqui do Futebol Globo CBN.